Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a esta quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Hoje quero iniciar esclarecendo uma coisa importante, que são os aniversariantes. Então, o seguinte, me enviar pelo Instagram, padre.heriberto, com pelo menos um mês de antecedência, porque não gravo todos os dias, tá ok? Como são muitas mensagens, o sinal que a equipe registra o seu pedido é um coração na resposta. Se você mandar e perceber que não foi registrado com o coraçãozinho lá, reenvie, por favor. Bom, dito isso, vamos para os aniversariantes do dia. O nosso super abraço para o Vinícius Freire, de Natal, Rio Grande do Norte. Israel Pereira de Miranda, da paróquia Nossa Senhora do Rocio, aqui em Londrina, minha antiga paróquia. E a Melissa, hoje completando 12 anos, de Brasília, Distrito Federal. Deus abençoe todos vocês. Este podcast é um oferecimento. ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo. Ativa Atacado, peças decorativas que vão deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Conheça os nossos produtos. Compre pelo nosso site. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O evangelho de hoje nos apresenta o episódio da mulher do perfume, que foi acolhida por Jesus durante uma festa na casa de Simão, fariseu. Um dos aspectos inovadores da Boa Nova de Jesus é a sua atitude surpreendente para com as mulheres. Quando acontecia a época do Novo Testamento, as mulheres viviam à margem da sociedade. Na sinagoga, ela não participava nem da vida pública e não podia nem ser testemunha. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos ao Senhor conhecer profundamente o mistério da salvação, para que, sem temor e livres dos inimigos, vos servamos na justiça e santidade todos os dias da vida. Amém. Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados?
Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na casa do fariseu, onde Jesus foi convidado, ele prepara o banquete do casamento para o pecador inoportuno e indesejado. O fariseu pomposo com a sua justiça não pode participar da dança do amor se não lamentar primeiro seu pecado. E a história serve para persuadir os justos do pecado da prostituição, porque querem merecer o amor de Deus que é gratuito. Este pecado da meretrícia, da prostituição, é o único pecado dirigido contra Deus, que é amor. Esta mulher é figura do verdadeiro povo de Deus, que se reconhece pecador e necessitado de perdão. É o símbolo da humanidade pecadora retornando ao seu marido verdadeiro, Deus. A presença do pecador que ama mostra ao justo o seu pecado profundo, o de não saber amar. Só estão excluídos da celebração do amor os justos, entre aspas, aqueles que não amam porque não se sentem amados, porque acreditam que não precisam ser amados. Mas também o justo pode participar no banquete da vida na medida em que se reconhece adúltero, porque adulterou contra Deus e pecador. O pecado típico dos justos é comprar o amor de Deus com o dinheiro das próprias boas obras. E o pecado típico daqueles que se acham justos é achar que pode comprar o amor de Deus com o dinheiro das suas próprias boas obras. Jesus, na casa do fariseu, mostra a todos a sua bondade. Aceita e ama a mulher que pecou pela prostituição com homens, mas aceita e ama também o fariseu que peca pela prostituição quando não ama a Deus e vai para outros deuses. Nos versículos 40 e 42, Jesus conta uma parábola que coloca todos contra a parede. É a parábola dos dois devedores. Todo homem deve tudo a Deus. O verdadeiro pecado é não aceitar estar endividado, mas querer retribuir na forma de vários tipos de serviços para equilibrar a nossa conta com Deus, para nos sentirmos livres e independentes daquele a quem demos tudo o que é devido, para nos sentirmos nossa e não dele. É a tentativa de não sermos mais criaturas, mas de nos emanciparmos do Criador para sermos Deus como Deus, sem Deus e sem oposição a Deus. É o pecado original do homem. Esta é a prostituição religiosa, fruto do desconhecimento de Deus, que produz todos os pecados dos justos e dos injustos. O dom de Deus ao qual devemos tudo é o amor livre, que devemos ser acolhido e respondido com amor livre. O conteúdo da parábola está em duas expressões: dar graça por parte do credor e amar mais por parte do devedor perdoado. O mais favorecido nessa situação é aquele que tem maior dívida, porque recebe uma dádiva maior. Quem recebe um presente maior, um perdão maior, experimenta um amor maior. Diante de um Deus que nos enche gratuitamente do seu amor, é uma vergonha estarmos cheios de nós mesmos. Jesus dá ao fariseu como modelo o pecador perdoado que ele ama, aquele que ele julgou e condenou e que gostaria de excluir do seu lar. Jesus então aceita que lavem os seus pés como sinal de perdão. Hoje nós vamos conhecer a história de São Januário, um milagre do sangue que se liquefaz. Ele nasceu em Nápoles na segunda metade do século III e foi eleito bispo de Benevento, onde exerceu seu apostolado, amado pela comunidade cristã e respeitado também pelos pagãos. O episódio que levou Januário ao martírio aconteceu no início do século IV, com a retomada das perseguições contra os cristãos. Há algum tempo, Januário era muito amigo de Sócio, diácono da cidade de Míseno. Certo dia, enquanto lia o evangelho na igreja, teve uma visão.
apareceu uma chama sobre a sua cabeça. Reconhecendo nela o símbolo do seu futuro martírio, Januário deu graças ao Senhor e pediu para que aquele fosse o seu destino. Reconhecendo o seu futuro, o bispo convidou o sócio a participar da visita pastoral que se realizaria em Pozzuoli para falar sobre a fé. O diácono pôs-se a caminho, mas durante a viagem foi preso pelos guardas enviados por Dragôncio, governador da Campânia. Na prisão recebeu a visita de Januário, acompanhado pelo diácono Festo e o leitor Desidério. Os três tentaram interceder junto a Sócio pela sua libertação, mas em resposta todos foram condenados a serem dilacerados publicamente pelos ursos. No entanto, a notícia da sua condenação à morte não foi bem vista pelo povo. Por isso, temendo uma revolta, o governador mudou a sentença para uma decapitação discreta, longe dos olhos do povo. Foram martirizados também Próculo, diácono da igreja de Pozzuoli, e os fiéis Eutíquio e Acúcio, por terem criticado a execução publicamente. Nem todas as fontes tão antigas concordavam com o martírio de São Januário, e por isso há outras hipóteses do que provavelmente poderia ter acontecido. Enquanto Januário se encaminhava para Nola, o pérfido juiz Timóteo o prendeu com acusação de proselitismo, que violava os decretos imperiais. No entanto, as torturas perpetradas contra o santo não afetaram seu corpo ou sua fé. Por isso Timóteo jogou em uma fornalha, da qual mais uma vez Januário saiu ileso. Por fim, foi condenado à decapitação em um lugar perto da chamada Solfarata. Durante a sua transferência, encontrou um mendigo que lhe pede um pedaço do seu manto para guardar como relíquia. O santo respondeu que podia ficar com todo o lenço, que estava amarrado no seu pescoço antes da execução. Antes de morrer, Januário colocou um dedo na garganta e também foi decepado pela lâmina, junto com o lenço, depois conservados como relíquia. E, segundo o costume, por ocasião da execução dos mártires, uma mulher, Eusébia, chegou ao lugar da morte de Januário e recolheu em 2 ampolas o sangue derramado do bispo, já em odor de santidade. Elas entregou ao bispo de Nápoles, que mandou construir 2 capelas em homenagem ao sagrado traslado, São Januarinho, em Vômero, e São Januário, em Antignano. Seu corpo, ao invés sepultado na zona rural de Marciano, teve uma primeira trasladação no século V, quando o culto do santo já era bem difundido. São Januário foi canonizado por Sisto V em 1586. Quanto à relíquia do seu sangue, foi exposta pela primeira vez em 1305. Porém, o milagre do seu sangue, que parece quase ferver e voltar ao estado líquido, permanecendo até a 8ª seguinte, aconteceu pela primeira vez no dia 17 de agosto de 1389, depois de uma grande escassez. Hoje o milagre se repete 3 vezes ao ano. No primeiro sábado de maio, em memória da primeira trasladação, no dia 19 de setembro, memória litúrgica do santo e data do seu martírio, e no dia 16 de dezembro, para comemorar a desastrosa erupção de Vesúvio, em 1631, bloqueada por intercessão do santo. As 2 ampolas estão conservadas em uma teca de prata por desejo de Roberto de Landiot, na Capela do Tesouro de São Januário, na Catedral de Nápoles. Bom, São Januário é venerado desde o século V, mas a sua confirmação canônica veio somente por meio do Papa Sisto V em 1586. Rezemos. Querido Bispo, levai o teu povo ao mais profundo mistério dos milagres. Curai os doentes e socorrei os necessitados, como também Cristo deseja realizar em nós. Que através das tuas relíquias aconteçam grandes conversões. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e amanhã tem Enciclopédia Bíblica. Até lá!